Ei. Glória a Deus. Bom dia, minha gente. Bom dia, meus irmãos. Vocês estão bem? Vocês dormiram bem? Glória a Deus. Ficar de pé para a gente orar. Agradecendo a Deus por mais um dia. Hoje é um dia... Hoje é dia de eleição. A gente sabe que nosso voto ele é secreto, nosso voto ele é... Você tem o direito de não propagá-lo, mas você tem a responsabilidade de avaliar as pessoas em quem vocês vão votar. Porque às vezes a gente reclama de algumas coisas quando a gente não presta atenção em quem a gente está pondo ali. Então, que Deus te dê sabedoria, graça, para você escolher os futuros governantes da nossa cidade. Que Deus te dê sabedoria nesse momento. Você que está em casa, bem-vindo também. Deus te abençoe, te cubra de bondade, de fidelidade, misericórdia. Que a sua casa seja cheia da glória de Deus nessa manhã. Vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer ao Senhor por essa manhã. Obrigado, Jesus. Obrigado, a tua bondade estende de geração em geração, assim como a sua misericórdia. Pai, toma o controle de todas as coisas nessa manhã. Nós não queremos ter o controle de absolutamente nada. Nós entregamos a liturgia ao governo do teu Espírito. Venha, Espírito Santo. Fica à vontade aqui. Nós preparamos esse ambiente no Espírito, essa plataforma, ó Deus, para erguer para Ti um altar de adoração. Por isso, Espírito Santo, fica à vontade para se mover, para tocar, para movimentar, para desenvolver, para trazer criatividade, para trazer a cultura do reino sobre nós. Espírito Santo, guarda nossa mente, nosso coração e leva eles cativos ao trono da Tua graça. Leva eles ao trono da graça do Pai. Que nesse lugar a gente possa desfrutar daquilo que é nosso, por direito, por herança, como filhos. As profundezas do Pai, que estão em lugares ocultos que nós ainda não acessamos. Libera lugares no Espírito que a gente não acessou ainda. E acende luzes no nosso entendimento, trazendo clareza, convicções. Espírito Santo, nos leva às profundezas de Deus, nosso Pai. Coisas que a mente humana ainda não conheceu. O Senhor conhece, o Senhor perscruta todas as coisas de Deus. Por isso nos faz ver, nos faz entender e nos faz desfrutar de todas essas verdades. Que as verdades do Pai nessa manhã fiquem claras no nosso entendimento. Revela a nossa mente. Abre portas de revelação nessa manhã, nesse lugar. Abre um ambiente revelador nesse lugar. Manifesta-se aqui. Manifesta-se aqui. Manifeste-se aqui. Nós tomamos posse dos céus nesse lugar. Ainda que o contexto externo seja político, seja governado talvez por corrupção, seja governado por tantas outras realidades, nós levantamos nesse lugar um altar e pedimos ao Pai acesso às regiões celestes, a lugares altos, a lugares do Espírito de autoridade. Por isso, Senhor, nós tomamos posse dos céus desse lugar agora e declaramos sobre os céus desse lugar que a corrupção caia por terra. Declaramos sobre os céus desse lugar agora que os principados e potestades sejam derribados em nome de Jesus. Que o governo do Espírito venha sobre esse lugar através da igreja. E eu declaro sobre
mentes e corações. Um quebrantamento profundo nessa manhã. Eu declaro sobre a tua mente um entendimento revelador nessa manhã. Eu declaro sobre o seu coração um lugar de quebrantamento sincero, real e genuíno nessa manhã. Eu declaro o mover do Espírito sobre a tua vida nessa manhã, em nome de Jesus. nosso que estás no céu. Tu estás
é o reino teu, é o poder e tua é a glória para sempre. Poder e tua é a glória para sempre, amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua pois teu é o reino, teu é o poder sempre, 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 pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre, amém. Teu é o reino, teu é a glória. Para sempre, amém. Tua é a glória, para sempre, amém. Teu é o poder, para sempre, amém. E por toda eternidade. Teu é o reino, teu é o poder e estabelecido o teu reino, teu é o reino, é a glória para sempre, amém. Seja estabelecido sobre o estado de São Paulo o teu reino, o teu reino, que avance sobre o Brasil. Que ruja o leão, que ruja o leão, sobre o Brasil, sobre o Brasil, sobre o Brasil. Avança Brasil, avança Brasil. Que haja ordem e progresso nessa nação, que haja ordem e progresso nessa nação. Vem com tua glória, Senhor, vem com tua glória, Senhor, e transforme essa nação, transforme essa nação. Vem com tua glória. Que os teus exércitos comecem a marchar, Senhor, sobre todo o Brasil.
os céus dessa nação comecem a se abrir, que o céu dessa nação comece a se abrir, que o céu desta nação comece a se abrir. Toma o teu lugar, Jesus.
respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu
faz de novo. O seu povo ama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O seu povo ama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O seu povo ama-te mais uma vez. De novo, vem de novo. O seu povo clama-te. O que dizer? O que fazer quando ele vem? O que você faria aqui? Mais que ser bem-vindo, e ele está aqui, ele está aqui. Aqui, o que dizer? O que dizer? Ele está aqui, demonstre o seu amor, demonstre, mais que ser bem-vindo. Espírito Santo, essa casa é sua, Espírito Santo. Levante o clamor pela nossa nação agora. Abra sua boca e levante o clamor. Vamos ter entendimento sobre como está agora o teto espiritual da nossa nação. Quantas cidades agora estão com o teto carregado de feitiçaria, de bruxaria. Mas a igreja, ela não está dormindo. A igreja, ela está viva e acordada. Então, como igreja nessa hora, levante a sua voz e declare sobre os céus dessa cidade. Declare sobre os céus dessa cidade que o governo desse lugar, é o governo do Espírito. Isso, levante orações. Ore pelos nossos governantes, futuros governantes. Diga: Deus, venha ao teu reino, venha ao teu reino. Ore, diga: faça-se a tua vontade, Senhor. Todo principado, toda potestade que se equipa nessa hora para gerar corrupção, em nome de Jesus, caiam por terra agora, em nome de Jesus. Isso, levante a sua voz. Declaramos que sobre Campinas venha a ser feita a vontade de Deus. Que os próximos governos da cidade de Campinas sejam aqueles que estão no coração de Deus. Espírito Santo, nós declaramos sobre esse lugar. Nós declaramos sobre esse lugar o governo do teu Espírito através da sua igreja. O governo do teu Espírito por meio da sua igreja. Porque não há outra forma de o teu Espírito governar se não for por meio da igreja. Nós declaramos, Pai,
queria que nesse espírito, eu não vou falar muito de oferta, eu acho que você já tem o suficiente para você entender que é um princípio e que a gente precisa cumprir esse princípio para a gente ser guardado pelo próprio princípio. Queria que você pegasse a melhor oferta que você puder. Observe que esse é um dia muito, muito, muito pontual para a gente poder fazer menção e construir uma mentalidade. Quanto dinheiro está sendo jogado fora agora em bocas de urna e de tantas formas. Queria que você preparasse sua melhor oferta. Trouxesse aqui no gasofilácio, no cartão, como você entender. Se você tiver no seu coração o desejo de fazer isso, se não está no seu coração, faça conforme está no teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Deus abençoe sua vida. Faça multiplicar tua sementeira. Que os teus celeiros sejam sempre cheios. Nunca falte sobre a tua mesa, nunca falte sobre a tua casa. E que até a sua 4ª geração, os filhos dos seus filhos, eles sejam alcançados pela tua oferta. Foi assim que aconteceu com Abraão. Ele depositou nos ombros de Melquisedeque. Diz que Levi, quantas gerações depois, ele colheu aquilo que Abraão depositou sobre os ombros de Melquisedeque. Melquisedeque, diz a Bíblia, que ele não tinha pai, não tinha mãe, e ninguém sabia de onde ele era. Mas diz que ele era rei de Salém. O que é rei de Salém? Rei de paz. Ele era um rei de paz. Quem que na Bíblia é o príncipe da paz? Então Melquisedeque é um tipo de Cristo. Na verdade, Melquisedeque aponta para o Cristo. Em Hebreus, o escritor vai falar sobre ele. E disse que Melquisedeque era um tipo de Cristo. Então, quando Abraão deposita sobre os ombros de Melquisedeque, ele está depositando sobre o próprio Cristo. Diz que Levi, a tribo de Levi, eles eram abençoados com a oferta que Abraão tinha depositado sobre Melquisedeque. Mas eu queria, na verdade, puxar um pouco para a tua consciência nessa manhã. Eu sei que a gente não fala a pessoas, a gente fala às regiões celestes. Embora eu estou falando aqui com vocês, mas antes de falar com vocês, nós estamos falando nas regiões celestes. Então a gente precisa discernir. Esses são dias de discernimento. Por isso que a gente precisa discernir sobre qual teto a gente está falando.
Quando eu digo qual teto, não estou falando desse teto aqui. Estou falando de um teto espiritual que existe. As regiões celestes. A gente precisa ter uma mente bíblica. A mente bíblica não é aquela que tem muitos versículos decorados. A mente bíblica é aquela que discerne os tempos, aquela que discerne o que é vontade e propósito de Deus. Por isso, os céus do Brasil, nesse momento de eleição, parece que eles sentem ou transmitem uma carga por conta do que os principados e potestades movimentam nessa hora. Por isso que a igreja ela não pode deixar de exercer o seu papel. E aí o nosso principal papel não é só ir lá votar. O nosso principal papel é interceder. O nosso principal papel é governar nas regiões celestes. É a gente exercer o governo do Espírito. Não existe outra forma legal de o governo do Espírito Santo vir sobre a terra se não for por meio da igreja. O único meio que ele pode governar na terra é a igreja. Eu e você. É por isso que eu sozinho não sou a igreja. Eu sou parte do corpo. Eu não posso dizer eu sou sozinho a igreja. Eu posso dizer que eu faço parte do corpo. Então, se eu faço parte do corpo, eu só sou igreja completa se eu estiver junto com você. Se todos nós estivermos entendendo a mesma coisa. Se todos nós estivermos intercedendo com o mesmo entendimento. É por isso que, segundo a Crônica 7,14, o Senhor disse, se o meu povo, ou seja, quando ele disse o meu povo, ele está falando do corpo. Deus, ele funciona através do corpo. Deus, ele se movimenta, melhor dizendo, através do corpo. A gente às vezes fica assim, poxa, por que Deus não se movimenta? Porque a gente ainda não discerniu, como Paulo disse aos Coríntios, o que é ser corpo. É por isso que ele diz, discirna o corpo. Ele não está mandando você olhar para o seu corpo. Ele está falando do corpo de Cristo, que é a igreja. Ele está tipo dizendo assim, tenham o discernimento sobre o que é ser igreja. Tenham o discernimento sobre o que é ser corpo. Por quê? Porque muita coisa pode começar a acontecer do céu na terra se a gente entender quem a gente é como igreja. E muita coisa deixa de acontecer na terra, do céu, quando a gente diverge, quando a gente não compreende o que é ser igreja, não discernindo o que é o corpo. Quem está comigo? Então, estar aqui não é estar aqui por estar aqui. Desculpe essa sequência redundante. Estar aqui é muito mais do que a nossa compreensão humana, humanista, pensa ser estar aqui. Estar aqui precisa passar pelo campo do discernimento no espírito sobre o que é estar aqui. E no campo do discernimento do Espírito, estar aqui é a somatória de partes do corpo se juntando para ser corpo. Se juntando para ser igreja, porque a movimentação da plenitude do movimento de Deus na terra só vai acontecer quando a gente entender o que é ser igreja. É por isso que o problema não é o avanço do pecado, o avanço das trevas. O problema é a diminuição da luz. Não é o quanto as trevas estão crescendo, é o quanto a gente está diminuindo. E quando é que a gente está diminuindo? Quando a gente, sendo parte do corpo, quer funcionar isoladamente como parte do corpo. A gente precisa estar no corpo para a gente se movimentar, mesmo sendo parte no corpo. Porque a vida não passa na parte, a vida passa no corpo. A vida da igreja está no corpo. É por isso que eu preciso estar no corpo. Olha para o teu irmão e diga, não seja alguém aleatório. Se você chegou aqui aleatório, eu quero te convidar. Faça parte do corpo. Eu não estou falando para você fazer parte do Mevan. Estou falando para você fazer parte do corpo. Amém? Porque as realidades espirituais, elas estão se movendo. E aí,
Quem vai ter mais força? Vai ter mais força quem entendeu mais rápido. Então, se as trevas estão entendendo mais rápido, quem que vai ter mais força? Embora o poder está com a igreja e não com as trevas. Só que é o seguinte, o que é o poder nas mãos de quem não sabe o que é o poder? Alô? Então não adianta só termos o poder. E qual é o poder da igreja? Cara, Efésios 1, ele disse assim: com o mesmo poder que Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos, ele conferiu à igreja. Você não entendeu. Você não entendeu o que ele está dizendo aqui. Esse negócio aqui não é pouca coisa não. Ele está dizendo assim: só a igreja é a única instituição que tem autoridade para ressuscitar o que está morto. Só a igreja, não estou falando só o Mevan, tá, gente? Só a igreja, corpo de Cristo, tem autoridade para liberar a palavra de vida sobre o que está morto e aquilo passar a ter vida. Quando Jesus ressuscita Lázaro, você não sabe o que ele está dizendo ali. Sabe o que ele está dizendo ali? Ele está dizendo o seguinte: é esse o poder que o Pai quer revelar à igreja. Porque ele não fazia o milagre para ele ser visto. Por isso que todas as vezes que ele fazia um milagre, que alguém ia elogiar, ele dizia: eu não posso fazer nada se do Pai não for dado. Então ele não estava ali para mostrar que ele era poderoso. Ele estava ali para revelar o Pai. E o Pai estava revelando o seu poder no Filho para quem? Porque quem é a continuidade do que o Filho fez? Responde, por favor. Quem? A igreja, minha gente. Então, se a igreja é a continuidade daquilo que o Filho foi, então se ele manifestou poder para a ressurreição, quem é que tem hoje na terra poder para ressuscitar? Então, teu marido só está morto porque você ainda não se posicionou como igreja para trazer vida para ele. Tua família, tua casa precisa de alguém que entenda isso. Então, se a gente entendesse mais o que é ser igreja, eu acho que a coisa ia tomar outra medida. Porque assim, você não é sozinho. Ser igreja não é eu sou, ser igreja nós somos. Você não é sozinho. Eu não sou sozinho. Quem está entendendo nessa manhã? Estou construindo uma mentalidade de você para falar o que eu vim falar. Porque se eu não preparar aí um terreno, fica difícil a gente compreender essas coisas que eu vou falar aqui agora. Então quem é que tem autoridade e poder na terra para influenciar as regiões celestes? Agora, isso só vai acontecer quando você renunciar o eu sou por nós somos. Você tem dons? Deixa eu te falar, não é para você. Os dons que você tem não é para você. Mas Deus não me deu, Ele te confiou. Mas não é seu, para você. Se o fim do teu dom é você, cara, não é Deus que está te usando. Paulo disse que os dons são para a edificação de quem? Então, o que você carrega, se não edifica o corpo, cara, é como se Deus pensasse assim: as ferramentas, me ouça, há um fluir do Espírito nesse lugar nessa manhã. É como se Deus dissesse assim: as ferramentas que eles precisarem
para eles cumprirem a vocação que eles carregam, eu já dei a eles, nas regiões celestes, como coisas disponíveis. Por isso que Paulo ele disse assim em Efésios 1:3, porque Deus já nos abençoou com o quê? Toda sorte de quê? Aonde? Agora, pense comigo. Quando você pensa que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos, quando você pensa a palavra bênção, o que você pensa? Não, meu carro já está nas regiões celestes, agora eu só preciso materializar ele aqui. Não, a porta de emprego já está nas regiões celestes, só preciso trazer ele para a terra aqui agora. É assim ou não é que a gente normalmente pensa? Por favor, a gente está num ambiente de transparência. Sim ou não? Por quê? Porque nós entendemos errado o conceito de bênção a vida inteira. Nós, embora toda a verdade de Deus sobre a vida da igreja está disponível para a gente conhecer, a gente se conformou em ouvir 2 ou 3 que dizem que as suas bênçãos são carro, casa e coisas que estão nas regiões celestes. Você só precisa agora jejuar, você só precisa agora orar, você só precisa agora subir um monte, você só precisa agora pagar um preço, porque pagando o preço você vai atrair essas coisas para a terra. Deixa eu te explicar o que são essas bênçãos nas regiões celestes. Essas bênçãos são todas as ferramentas que Deus tem para você desenvolver a sua vocação. É por isso que no capítulo 6 de Efésios ainda ele diz: a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra principados, potestades e forças do mal nas regiões celestes. Ou seja, ele não está falando de coisas materiais, ele está falando de uma guerra, de uma luta que acontece nas regiões celestes. Então a bênção que eu preciso nas regiões celestes conquistar, atrair, são as ferramentas para essa guerra. E quais são as ferramentas para essa guerra? São essas ferramentas para uma guerra. Só a igreja tem poder para fazer isso. Mas se o corpo ou a casa é dividida, o que é que Jesus disse? Ela não subsiste. Então não haverá conquistas, vitórias e avanços nos lugares altos se nós aqui somos casa dividida. É por isso que o que Ismael carrega, Samir carrega, merece nosso respeito, merece a nossa possível admiração, merece o nosso reconhecimento, mas a consciência deles deve ser que o que eles carregam, o que eles têm, não é para uso deles, é para uso no corpo. Então eles vão pegar o que eles têm, eu vou pegar o que eu tenho, a pastora Cláudia vai pegar o que tem, Eduardo vai pegar o que tem, e eles vão trazer para dentro do corpo, e ali eles vão trazer um funcionamento genuíno e saudável para o crescimento das juntas, das medulas, da igreja. Quando uma pessoa diz assim: eu não quero mais participar, eu não quero mais fazer. Sabe o que você está dizendo? Você está dizendo que você não quer ser mais corpo. Porque é a mesma coisa que Paulo disse em 1 Coríntios 12. Quem mais fala sobre isso é Paulo. Por isso que ele diz assim: o pé não pode dizer para a mão: por que eu não sou mão? Por que ele fala sobre isso? Porque ele está dizendo o seguinte: cada um recebeu a sua medida e a sua porção. Então, flua no que você recebeu, não no que o outro tem. Você está aqui, minha gente? Então o que você tem? O que Deus colocou aí dentro de você?
Então flua no que Ele colocou dentro de você. Agora deixa eu te explicar com o que eu ouvi falar, por que eu estou falando tudo isso que eu estou falando. Abra sua Bíblia, Atos, capítulo 2. Versículo 42. Deixa eu conhecer aqui, por favor. As câmeras não estão sobre vocês, fiquem tranquilos. Quem é de outra igreja aqui, que está nos visitando hoje? Sejam bem-vindos, tá? Receba nosso carinho, receba o nosso abraço. Que Deus abençoe sua vida. Vai servir para vocês também. Mas eu quero falar a casa, agora, hoje. Mas, espiritualmente falando, todos nós somos um corpo só. Então por isso que serve para todos. Mas vamos pensar na casa de destino chamada Mevan, que não é o corpo de Cristo sozinho, mas é uma casa de destino. Assim a gente luta, trabalha e se esforça para que assim seja, porque nós entendemos que nada pode ficar parado em nós e concentrado em nós. Isso tem que ser transferido, isso tem que ser, ministrado, tem que ser ativado nas outras pessoas, para que aqui ou não fluam, sejam livres no Espírito, debaixo do governo do Espírito. Mas vamos pensar, hoje eu estou com cheirinho de casa. A gente está vindo de uma maratona, de ministrar outras igrejas. Mas eu confesso para você que nessa maratona o Espírito Santo vinha. Não, eu quero que você fale para casa. Sinta o cheiro da casa. Isso está bom. Mas, e se eles não gostarem? Você não vai falar para eles gostarem. Você vai falar para eles entenderem. Se eles entenderem, já está bom. Então, que Deus traga o entendimento nessa manhã. Vamos lá. 42 do capítulo 2 de Atos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia o quê? Temor. E muitos prodígios, sinais, eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo comum. Eu quero falar hoje sobre a igreja, sobre a vocação da igreja, sobre o que eu construí desde que eu introduzi aqui. As coisas elas vão tomar uma outra medida e uma outra forma quando você descobrir o que é a igreja, o que é ser igreja. Porque sem uma consciência disso, a gente fica meio que a ver navios. Fica igual cego tiroteio. O pau está quebrando e a gente não sabe nem quem é, nem por que está ali. Então a gente precisa começar a descortinar a nossa consciência, porque evangelho é consciência. Deixa eu te falar, evangelho não tem a ver com o seu comportamento, tem a ver com a sua natureza, que desenvolve em você uma consciência. A sua natureza primeiro desenvolve a sua consciência. A natureza de Cristo em nós, através do evangelho, não é para mudar a nossa roupa, não é para mudar, embora isso aconteça na vida de alguns. Mas a principal obra do evangelho, através de Cristo, é desenvolver em nós uma consciência. Por quê? Porque Deus não quer que ninguém faça nada sem entender. Deus quer que você faça por entender. Deus quer que você faça porque você desenvolveu uma consciência. É por isso que, escrevendo aos Colossenses, Paulo ele diz que agradece a Deus porque os irmãos em Colossos, eles não só receberam Paulo como homem de Deus, como também aceitaram o ensino que Paulo estava trazendo para eles.
É como se Paulo estivesse dizendo: eu glorifico a Deus porque é um negócio raro. A gente chegar num lugar e as pessoas não só nos reconhecer como apóstolos, mas também receberem o ensino e entenderem o que a gente está ensinando. Aí ele diz: porque quando você entende, o poder de você entender tem poder para também operar algo dentro de você. É por isso que a realidade do entendimento do Evangelho é ativar em nós um poder que opera de dentro para fora. Então a consciência não vai ser por conta das coisas externas, até porque temor não tem a ver com as coisas de fora, mas com as coisas de dentro. Você não desenvolve o temor a partir das coisas de fora, porque se você for tentar desenvolver temor a partir das coisas de fora, não é temor, é medo. Agora, temor é exatamente você... Pastor, defina para mim temor. Vou definir em 2 palavras. É você gostar do que Deus gosta e você odiar o que Deus odeia. Só para você entender mais rápido. O que é temor? Gostar do que Deus. E o que é falta de temor? É você fazer tudo o que Deus não gosta. Quando você faz algo que Deus não aprova, que Deus não gosta, isso só revela que você não tem. Agora, quando você está diante de uma situação que você sabe que Deus não gosta, e você olha para aquela situação e diz: eu não vou fazer. Não é porque eu vou ser prejudicado, eu não vou fazer, porque o meu Deus não gosta. O que é isso? Agora, quando você diz: eu não vou fazer isso porque isso pode me dar uma consequência tal, isso é medo. Ficou claro? Enfim. Então, a gente precisa desenvolver essa consciência de posse e de conquista de territórios na consciência da igreja, no entendimento da igreja. Pastor, o que seria essa conquista de territórios, essa conquista, essa posse de territórios? O que é isso? Quando Neemias ele fica sabendo que a sua família, o seu povo, a sua nação está em miséria. Quando ele fica sabendo que os muros, as portas estão derrubados e queimados, o que ele faz? Ele se levanta para caminhar em direção a um processo de restauração da sua terra ou do seu território. Só que, embora ali foi um fato real, uma realidade, o escritor aos Hebreus, ele diz que o Antigo Testamento é a sombra das realidades vindouras. Era um apontamento para aquilo que seria não mais do lado de fora, mas do lado de dentro. Assim como Canaã não é um lugar geográfico para nós hoje, e para eles foi. Canaã são os territórios da nossa alma que a gente desfruta do leite e do mel. São territórios dentro de nós que a gente toma posse e passa a desfrutar do melhor que há nessa terra. Coração. Deixa eu melhorar isso. Quando Neemias ele se levanta para restaurar portas, muros, embora ali o contexto era um contexto físico e geográfico, o apontamento para a restauração de levantamento de portas e restauração de muros para nós hoje não diz respeito aos muros da igreja local geográfica, diz respeito a muros e portas que na vida a gente foi arrebentado, foi destruído, foi quebrado, machucado, ferido aqui dentro. E
portas, lugares de acesso, muros, lugares de proteção foram derrubados, destruídos dentro de nós, com situações que a gente entrou, situações que a gente viveu, e vivemos consequências terríveis das nossas escolhas na vida. E um dia a gente conheceu Jesus, o Cristo. Ele agora nos dá um lugar de acesso no Espírito, para a gente ter autoridade, para entrar nesses territórios da nossa alma e dizer: aqui, aonde Satanás governou com feridas, aonde Satanás governou com mentiras, aonde Satanás governava com orgulho, agora eu tenho autoridade para entrar nesse lugar e restaurar as portas e os muros desse território dentro de mim. São essas conquistas, são essas vitórias. E abra sua Bíblia em Romanos 8. Diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Escute, é uma pergunta, dá uma pergunta aí. Que diremos, pois, o quê? À vista, quais coisas? Quais? Ele vai falar agora. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha para cá de novo. É outra pergunta, sim ou não? Primeiro, acerca destas coisas, interrogação. Quais coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pergunta. Então ele está tipo dizendo assim: no que eu vou falar daqui para frente agora, se Deus é com a gente, se Deus é com você, se Deus é conosco, se Deus é por nós, quem vai ser contra nós na luta contra essas coisas que eu vou dizer agora? Quais? Aquele que não poupou seu filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Uma outra pergunta, correto? Agora deixa eu te perguntar: não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Responde para mim. O que você imaginou a vida inteira? Que o que você pedisse a ele, ele te daria. O que você imaginou a vida toda? Não, se Deus é por nós, na corrida para a conquista desse sucesso aqui pessoal, se Deus é por nós, na corrida aqui para comprar isso, para ganhar aquilo, para conquistar aquilo, se Deus é por nós nessa corrida, quem vai ser contra nós? Se Deus é por nós nessa luta aqui para passar na faculdade, quem vai ser contra mim? Se Deus é por nós para essa entrevista de emprego, quem vai ser contra nós? Usamos ou não usamos essas frases para situações pessoais e egoístas nossas? Então, quais são todas essas coisas que, se a gente pedir para ele, ele vai nos dar? Quais são? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Agora ele começa a dizer: será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Aí ele diz: como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas, o quê? Estas coisas quais? Perigos, tribulações, angústias,
principados, potestades, sobre todas essas coisas, sobre essas, nós já somos mais que vencedores. Agora escute. 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Escute, que o nível de conquista aqui não tem a ver com aqui, tem a ver com aqui. O nível de vitória não tem a ver com o mundo, tem a ver com as regiões celestes. O nível de vitória não tem a ver, o mais que vencedor não tem a ver com as coisas da terra, mas tem a ver com as realidades espirituais. Porque a origem da igreja não é a terra, são as realidades espirituais. É por isso que eu estou dizendo que púlpito, altar, são águas de cima. E conforme o Gênesis, Deus disse, águas de cima não se misturam com as águas de baixo. No dia que se misturou, virou dilúvio. Mas ele deu o arco da aliança e disse, a partir de hoje, não vão se misturar mais águas de baixo com águas de cima. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu quero dizer que púlpito, altar, é lugar de águas de cima. Então, pelo amor de Deus, não vamos misturar com águas de baixo. Freud fica lá na faculdade, Platão fica na faculdade, qualquer outro filósofo fica lá na faculdade. Aqui tem que ser o céu. Aqui não é lugar de contar historinha, aqui não é lugar de filosofar, aqui é lugar de evangelho, as verdades do reino, cara. Dê lugar ao Espírito Santo. Me separará de ti, nem morte. Aleluia. Agora escute. São esses territórios aqui. É por isso que o apóstolo João escreve dizendo na sua epístola ao seu amigo irmão Gaio. Ele diz, olha, eu oro para que, assim como você vai bem na tua alma, você também vá bem nas outras coisas. É como se ele dissesse assim, cara, aqui dentro, você é um cara que vai bem, que você já entrou em lugares de conquistas de territórios, que outrora Satanás governava, mas agora você entrou, ficou a estaca do céu e ali as trevas não governam mais. Então, quando a Bíblia fala sobre Canaã no Antigo Testamento, no Novo Testamento ele não está falando da Canaã, território geográfico. A Canaã que ele está falando é aqui dentro. Então quando a Bíblia também fala de restauração de muros e portas, ele não está falando de um lugar geográfico que está destruído. Ele está falando de pessoas que aqui dentro estão destruídas, que estão arrasadas, acabadas, estão assoladas. Então ele está apontando para um tipo de restauração aqui dentro. E aí agora eu quero te mostrar como é que isso acontece. Veja. Pense comigo. Para a gente conquistar esses territórios, às vezes Deus ele já apontou, ele já te indicou, ele já te mostrou, ele já te revelou, ele já te disse, filho, quanto às mentiras que governavam uma jurisdição sobre você, você já entrou lá, agora você só fala a verdade. Ali você, naquela jurisdição onde a mentira governava, você agora só fala a verdade. Mas filho, tem outra jurisdição aqui chamada orgulho dentro de você. E eu preciso governar aí. E eu tenho falado, mas você não tem permitido que eu te dê autoridade para você acessar esse lugar. Porque você ainda está agarrado às estruturas do orgulho. Os muros e as paredes e as portas e janelas
que te dão acesso a esse lugar estão derrubadas, estão destruídas. Agora eu preciso que você reconstrua as áreas onde o orgulho domina hoje. Eu preciso que você tenha autoridade sobre esse lugar. Eu preciso que você fique em estacas do céu nesse lugar, mas você não permite. Por outra, eu já te abri acesso também para você governar a área financeira na sua vida, mas parece que as coisas não rompem na sua vida, porque tem esse território, essa jurisdição, que ainda é Mamon que governa, ainda são as trevas que governam. Você ainda está apegado, você ainda está preso, você ainda está vivendo debaixo do governo de Mamon nessa área financeira na sua vida. Quem está me entendendo? Por que eu estou apontando algumas situações que podem não ser as suas, mas podem ser outras? Por isso que eu quero que você apele para a sua consciência e comece a fazer uma análise, uma avaliação de territórios aí dentro de você, que você ainda não tem autoridade sobre essa jurisdição. Essas áreas ainda te governam, essas áreas ainda te dominam, essas áreas ainda exercem poder de influência sobre as suas ações. Por quê? Porque a natureza do Cristo, que precisa ser formada em ti nessa área, você ainda não permitiu. Você ainda não abriu a porta. Você ainda não se dobrou em quebrantamento para reconhecer que essa é uma jurisdição que está sobre o governo das trevas. E eu, embora você me pertença, embora você seja meu, você não é todo. Mas a minha relação contigo não é por metade, eu só quero você todo. Mas o processo. Eu já contei para vocês aqui. Eu era um cara muito explosivo. Um cara muito ignorante. Ignorante não no sentido de falta de entendimento. A gente usa a palavra ignorância para destacar alguém bruto, grosso. Como nordestino velho. Comedor de farinha. Um charque. Conhecida lá como jabá. Não sei se vocês conhecem o que é jabá. Jabá seca, que cresceu na pancada. Apanhei, que os vizinhos iam para dentro da minha casa desapartar minha mãe de me bater, que eu apanhava, gente. E sai sangue, de sangrar, do que você imaginar. Eu agradeço a Deus por isso, porque se não fosse isso eu não seria o que eu sou hoje. Mas enfim, voltando. Falando isso para não pegar essa parte aí. Pum. Ignorante, gente. No sentido de grosso. Bruto. Eu sabia que eu precisava restaurar essa jurisdição na minha vida. Porque ali Satanás tinha ficado uma estaca familiar. Ali Satanás tinha ficado uma estaca de uma estrutura hereditária da minha casa. Não era que eu queria. Era que a situação acontecia, pum. E eu cansei de perder coisas boas por conta da minha brutalidade. Perdi amigos, perdi gente boa. Porque naquela área eu não tinha um nível de quebrantamento suficiente para que o Espírito Santo entrasse ali e governasse. Então eu governava sobre tantas áreas na minha vida. Mas quando chegava nesse ponto, eu era um fracassado. Quando chegava nesse ponto, eu era um derrotado. Então deixa eu te falar, você pode estar dentro da igreja evangélica, cara. Você pode até congregar no Mevan. Mas existem lugares dentro de alguns de nós que a gente precisa andar em vitória. Que a gente precisa, na hora em que aquela situação que trazem as memórias do passado dos nossos pais, dos nossos antepassados, a gente ter autoridade para dizer: aquieta-te. Porque a autoridade para entrar aí, ocupar essa jurisdição, depende muito do nível de quebrantamento que você anda diante de Deus, dizendo: Deus, eu não sou nada, Senhor, me ajude, Pai. É o nível de reconhecimento que você tem, de humilhação que você anda, para Deus te respaldar em autoridade para você entrar nesses territórios.
e poder exercer autoridade e poder dizer: graças a Deus que nos dará vitória em todas essas coisas. Agora escute. Deus já tentou 1, 2, 10 vezes. A gente não respondeu. Sabe o que acontece? Deus precisa agora criar uma estratégia para nos arrancar desse lugar. Sabe aquela coisa assim, Ismael? Como pai, ele tenta 1, 2, 10 vezes, da maneira mais suave que ele pode, para você compreender aqui. Mas você não se abre para isso. Então Deus vai ter que criar um mecanismo para poder nos levar por esses lugares. Quando Israel, Jerusalém, foi invadida pela Babilônia, eles foram levados cativos para a Babilônia. Quando eles entram na Babilônia, a Babilônia, ouça isso, era a agenda de Deus para o seu povo. Pastor, como assim? Deus pode pôr na agenda dele a gente ir para a Babilônia? Porque ele já tentou várias vezes, para que você entendesse, se você não quis entender. Então ele vai fazer com que você perca tudo. Entra na Babilônia, para ele poder começar um processo que vai ser mais doloroso. Mas a gente vai desejar sair dali e dizer: por que eu não ouvi isso antes? Por que eu não fiz logo isso antes? Pode até parecer na tua mente aí que eu estou falando de um Deus mau. Não, eu estou falando de um Deus que corrige. É um Deus que é pai, e o pai que é pai, ele tem que aprender a corrigir seus filhos. Porque o amor não retira a correção. Vou repetir isso aqui. O amor não retira a correção. Toda gente que diz que ama, mas não usa quando necessário o processo da correção, aquilo não é amor, aquilo é doença. Como Deus não quer nos adoecer, porque Ele não é doente, então Ele é nosso pai e Ele diz: eu amo vocês, meus filhos, mas todo pai corrige a quem? A filho que ama. Então a Babilônia foi a agenda de Deus para o seu povo. Para quê? Para caminhá-los a um processo de correção. É por isso que Jeremias ele fala sobre isso. E é por isso que você vai ver Daniel orando 21 dias. Por que você acha que Daniel foi jejuar 21 dias? Tem muita gente que faz o jejum de Daniel, aí fica sem comer, aí come só folha. É o jejum do lebre. Comer só folha esses 21 dias. Deixa eu te falar, segundo Isaías 58, o jejum que Deus espera de nós não é que a gente se abstenha de comida. Segundo Isaías 58, o jejum que Deus espera de nós é que a gente solte as ataduras da impiedade. Então não vai adiantar nada você fazer 21 dias, ficar de dieta 21 dias, se você não está disposto a soltar as ataduras da impiedade. Por isso alguns de nós precisamos rever os nossos jejuns. Porque nós também fomos doutrinados que jejum é você ficar sem comer. Esse é o pior jejum, eu não gosto muito não desse jejum. É sério, eu sou um cara muito difícil de fazer jejum. Porque eu estou em jejum, mas quando eu vejo uma comida gostosa, eu digo: sangue de Jesus, me ajuda, meu pai. Aí depois de não ficar nesse negócio, nessa luta, eu vou fazer outro jejum. Aí eu descobri que o jejum que Deus espera não é você ficar sem comer.
O jejum que Deus espera é que você solte as ataduras da impiedade. Pastor, mas e se eu estou soltando as ataduras da impiedade? Eu não posso fazer o jejum sem comida? Pode. Contanto que o princípio do seu jejum seja a soltura das ataduras da impiedade. Então por que Daniel ficou 21 dias de jejum? Porque ele está caminhando dentro de uma linha profética. Ele pega as escrituras, diz o texto que ele lia de manhã, ele lia de tarde, ele lia de noite. Ele orava 3 períodos por dia. Quando ele está lendo as escrituras, eu não vou abrir os textos para a gente ganhar tempo. Quando ele abre as escrituras, ele descobre, ele diz: epa, cumpre-se o que está escrito em Jeremias, e o meu povo ficará cativo por 70 anos. Só que ele estava no ano 69. Ele diz: já vamos entrar no 70, e é no 70 que Deus prometeu que a gente vai sair. Então ele diz: eu preciso intensificar. Sabe o que Daniel faz ali? Ele diz assim: se eu orava 3 vezes ao dia, cara, não vai ser mais suficiente orar só 3 vezes ao dia para o novo que está por vir. Então eu tenho que aumentar a intensidade da minha busca por Deus. Aí ele ora e diz: Senhor, é esse ano, é agora, Senhor, é agora. 1, 2, 3, 10, 15, 20, 21. O anjo aparece. O anjo aparece e diz assim: Daniel. Ele diz: opa, é do Senhor? Sim, sim, o Senhor me enviou a você para te trazer uma mensagem. Gabriel ali. E Gabriel diz assim: Daniel, fica triste não, cara. Eu sei que dentro de você está assim: poxa, tem 21 dias que eu estou esperando uma resposta e Deus não fala nada. Aí o anjo diz assim: Daniel, desde o primeiro dia que você começou a orar, que os céus te ouviram, o Senhor te ouviu. Tá, mas por que ele não me respondeu? Sabe por quê, Daniel? Porque o príncipe do rei da Pérsia, ele se colocou no meio do caminho para impedir que as suas orações fossem ouvidas. Uau! Quem é o príncipe do rei da Pérsia? Qual a prefiguração ali do príncipe do rei da Pérsia? Diga: principados e potestades. Satanás, meu irmão. Aí o anjo diz assim: mas o Senhor já enviou o Miguel maior em força para desatar esse principado e abrir os céus para que você seja ouvido, Daniel. Aí eles saem da Babilônia. Quando eles saem da Babilônia, Deus cumpriu o processo de restauração na vida deles. Agora, ouça isso. Agora eu vou traduzir em miúdos tudo isso aqui que eu falei. Igreja que não caminha com discernimento no espírito do que é ser corpo, vai para o céu. E aí o céu a gente discute outro dia como é que ele é. Vai para o céu, mas não vai andar em níveis de conquistas aqui na terra que ela deveria andar. E eu vou te falar, cara, a gente não passou o que passou, sofreu o que sofreu, apanhou o que apanhou, para chegar aqui a gente ficar se conformando com 2 doses de garapa, com 2 pedaços de bolachão. Desculpe, isso aqui é figurativo, só para você entender. Não, eu não acredito que você passou o que passou, viveu o que viveu, sofreu o que sofreu, para chegar agora aqui você querer aceitar viver uma vida comum. Eu não acredito que você acessou, adentrou lugares, você, sua casa, todo mundo pagou um alto preço
para chegar agora aqui nessa curva que Deus está fazendo na nação, nessa curva que Deus está fazendo na vida da igreja, você aceitar ser o mesmo. Eu quero acreditar que isso não é uma verdade. E eu vou te explicar, porque isso vai ser confrontativo que eu vou falar, mas eu vou falar. Como que a gente precisa transicionar a nossa mente nessa curva? A nossa consciência do que é a igreja. A nossa mentalidade do que é a igreja. Porque a igreja não é um ajuntamento de pessoas onde a gente vai fazer o que a gente quer, a gente vai ouvir a música que a gente gosta e a pregação que a gente adora. Igreja não é um lugar onde eu vou ouvir uma boa mensagem, vou para casa e está tudo certo. Igreja, isso aqui, ó, ela é pastoral, mas ela é profética e apostólica. Mas sabe o que a igreja brasileira aprendeu aqui só para nós? Aprendeu a ser uma igreja pastoral e parou ali. Pastor, então, por favor, me explique, o que é igreja pastoral? Sabe o que é igreja pastoral? E essa é a função dos pastores, tá? É acolher, é receber, é cuidar, é limpar. É o doente que chega na maca, a gente põe um soro, acha o acesso para não ficar aplicando agulhas todas as vezes. Aí vamos fazer o seguinte, para não doer tanto no paciente, acha o acesso. Achou o acesso, pronto, agora é só empurrar no acesso, o paciente não sente mais. Então o pastor trabalha exatamente para fazer de tudo para que você não padeça. Aí você, sentado naquela maca, chega na igreja pastoral. E aí a igreja pastoral começa a cuidar de você, cuidar de você. Só que a igreja pastoral, ela não rompeu para entender que ela é profética e apostólica. Ela só entendeu que ela só é pastoral, é cuidar das pessoas. Ótimo. E aí, quando isso não está compreendido do altar, do lado de lá, as pessoas vão começar a querer se relacionar com a igreja pastoral e só. Porque só foi isso que elas aprenderam. E aí, o que elas querem? Acesso, suquinho, sorinho. Não, mastigar, dá muito trabalho. Tem que limpar os dentes depois. Cortar a carne, dá muito trabalho. É melhor vitamina. Põe um canudinho. E aí tá na maca, deitado, ar-condicionado, a cadeira confortável. E aí a gente fica dando suquinho, fica dando vitamina, soro na veia, e a maca confortável, troca o lençol. E aí a gente fica trabalhando para trocar lençol a vida toda, cara. A gente fica trabalhando para bater vitamina a vida toda, cara. A gente quer dar um alimento mais sólido, mas não tem estrutura no intestino para suportar o alimento mais sólido. Por que você está acostumado a só tomar soro na veia, tomar vitamina e ar-condicionado na cara, gente? Pastor, mas a gente não aprendeu que a igreja é um hospital. É verdade, a igreja é um hospital. Agora, não na perspectiva do doente. Ela é um hospital na perspectiva do médico. Por quê? Porque na perspectiva do doente, o hospital é o melhor lugar para ele repousar. Mas na perspectiva do médico, é o lugar da cura. E para te dar alta, se levanta, cara, agora você vai. Dá lugar para outro. Essa é a igreja pastoral. Mas a gente não é só pastoral. Paulo ele disse que nós precisamos nos mover nos 5 ministérios. E eu não vou falar dos 5, só vou falar desses 3. Ela é uma igreja pastoral. E vou te falar, toda igreja pastoral que não se move no profético, cara, ela ficou doente. Os milagres não acontecem. Porque o que rompe os milagres acontecerem? Cara, e eu tô tendo uma palavra de Deus nesses dias, cara. Que vão chegar cancerosos, vão chegar gente enferma, gente aqui com problema que a medicina não resolveu e vai ser curado nesse lugar. Agora eu vou te falar.
O doente não pode voltar doente para casa, gente. É igual Gideão, ele disse. Quando o Senhor apareceu para ele, todo mundo dentro da caverna, lá escondido, com medo dos midianitas. Aí o anjo do Senhor aparece para Gideão no lagar e diz assim: homem valente, vai nessa tua? Ele disse: eu? Sou menor da minha casa, não sei nem falar direito. Aí o anjo repete de novo: tu és um homem valente, e o Senhor manda te dizer: vai nessa tua força que ele é contigo. Aí ele pega a palavra e diz: tá bom, se é Deus que está falando isso aqui, então responde para mim. Cara, eu nunca vi um cara ousado que nem Gideão para bater de frente com um anjo. Normalmente as pessoas têm medo do anjo, mas Gideão não, peitou o anjo. Ele diz assim, lá em Juízes capítulo 6, depois você lê lá. Ele diz assim: tá bom, se isso é para mim, se é Deus que mandou a mensagem para mim, eu recebo. Agora me responde uma coisa: cadê o Deus dos meus pais, que não se manifesta nos nossos dias hoje? Deixa eu traduzir isso aqui. Deus precisa levantar Gideões ousados desses dias. E só o profético faz isso, cara. Não tem como. Não tem como. Só se movendo no profético. É como se Gideão dissesse assim: se é Deus mesmo, se Deus está com a gente mesmo, eu quero saber onde estão os milagres que Moisés fez. Onde estão as conquistas de Josué? Onde estão aquilo que Deus fez no deserto, grandes milagres? Por que ele não acontece nos meus dias? Sabe o que Gideão revela para mim? Alguém que não está conformado com os seus dias. Ele diz assim: eu não aceito, se Deus está comigo, então eu não aceito que alguém chegue doente do meu lado e saia doente. Eu não aceito que alguém chegue enfermo e volte para casa enfermo. Se Deus é comigo, então eu quero os milagres. Eu quero os milagres. Eu quero os milagres. Comece a orar e dizer: Senhor, traga os milagres. Levante a sua voz e diga: Senhor, eu chamo os milagres para esse lugar. Chame os milagres, eles vão vir. Essa é a igreja profética. Ela chama os milagres. A igreja profética, ela atrai os milagres. A igreja profética, ela abre o lacre para que os milagres aconteçam. Se tiver enfermo aqui nessa manhã, receba a cura agora no teu físico e na tua alma. Escute, eu só falei da pastoral e da profética, e mesmo assim pincelando, por causa do tempo. A igreja profética, ela tem entendimento dos seus dias. Ela sabe por que ela passa o que passa. Sabe aquela coisa assim? Por que isso está acontecendo? A gente passou mês passado, ou mês retrasado, eu acho que 2 ou 3 vezes a gente foi assaltado aqui. No mesmo mês. Se você quer ver isso naturalmente, beleza. Mas eu não vi naturalmente. Porque essa igreja nunca foi assaltada. Não é isso, pastora? Que desde o começo que está aqui? Nunca. Nunca e nunca. Primeira vez que foi roubada, eu troquei o sistema de alarme. Trocamos. Colocamos o mais atual e o mais... é o sistema não sei o que lá de Israel. Tá bom, vamos pôr. Colocamos. Uma semana depois, o cara entrou de novo, roubou com o sistema de Israel, de segurança de Israel. Eu digo: os israelenses precisam reavaliar esse sistema aí, cara. Que os caras entraram e roubaram assim mesmo. Então aqui tem muito ninja. Enfim, roubaram. Aí você fica: você quer ver isso natural? Você é livre. Mas, cara, nós somos uma igreja profética. Nós temos um altar profético. Por isso, não é normal. Deus quer falar alguma coisa com a gente. Simples. Nós começamos a perfurar a nuvem desse lugar. Nós começamos a tocar o céu desse lugar. E aí, tem que ter a contra-resposta, né? Tem que ter a réplica. Só que agora nós vamos dar a tréplica. Porque o profético é assim. Ele age, há uma réplica. Quando há uma réplica, o profético diz: não, tem que ter a tréplica. Então vamos para cima também. Você está vendo? Vamos ver. O altar que for maior que vença. Quem está entendendo essa noite? Opa, dessa manhã, está de manhã ainda. Jesus, eu já estou de noite. Escute. A igreja profética, ela discerne seu tempo. Foi o que aconteceu com Jesus. A vida toda os discípulos estavam empurrando Jesus. Vai, Jesus, se manifesta logo como Cristo. Empurrando.
Aí Jesus dizia o que para eles? Ainda não é chegada. Então Jesus sabia que, embora ele tinha um coração de um bom pastor, mas ele também tinha uma veia profética. É por isso que quando ele fazia um milagre, as pessoas diziam assim: estão falando por aí que você é um dos... Por quê? Porque o que ele fazia parecia com os profetas, cara. Então ele não só era pastoral, não era só o bom pastor, o profeta estava ali, cara. O mover profético estava ali em evidência. É isso que a gente precisa entender. O bom pastor está aqui, tá. Ele dá a vida pela ovelha, tá. Mas também o mover profético está aqui, cara. Nós estamos com os pés na terra, mas a nossa cabeça está nas regiões celestes. Está sendo travado uma batalha lá em cima, mas nós estamos aqui com as nossas espadas desembanhadas, travando essa batalha e dizendo: eu sou igreja, eu sou igreja, eu sou igreja, cara. Vocês deixam eu concluir para eu não ficar pela metade? Já estou acabando. Aí chegou um dia, João 17, Jesus olha para os discípulos e diz assim: é chegada a minha hora. Ele estava na linha profética. Quando é que vai ser o tempo? Então ele sabia que tudo que ele passava tinha a ver com o movimento do Pai na construção do Filho. Olha agora para a tua vida. O que é que você está passando? Se assusta não. Tem a ver com o movimento do Pai na construção do Filho em você. Agora veja, pastor, estou falando mal de mim. Isso tem a ver com o movimento da linha profética de Deus, da construção do Pai em você como filho. Pastor, estão me perseguindo. Isso tem a ver com a movimentação de Deus na tua vida. Pastor, o meu pastor está chateado porque de noite eu vou para o culto da minha igreja, mas de manhã eu dou uma chapadinha no meu van. Isso tem a ver com a movimentação do Pai. Eu não queria falar. Saiu. Então você já começa a entender. Tem um movimento de Deus acontecendo. Para a gente encerrar, a igreja, ela não só é pastoral e profética, ela também é apostólica. Pastor, como é que é isso? Quando em Atos eles foram cheios do Espírito Santo, uma palavra foi liberada para eles: olha, mas recebereis ao descer sobre vós o Espírito Santo, para vocês serem minhas testemunhas. Sabe o que quer dizer a palavra testemunha no grego? Marte. Ele está dizendo o seguinte: o poder que eu estou liberando sobre vocês do meu Espírito é para que vocês entrem em uma medida capaz de você dar a sua vida pela causa. Não é de você preservar a sua vida, é de você dar a sua vida. Não é de você guardar a sua vida, é de você morrer pela causa. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Se você não achar uma causa para a qual morrer, por que você vive? Qual o sentido da sua vida? Fala para mim. Se você só está querendo achar causa para viver, ele diz que quem preserva a sua vida perdê-la, mas quem perder a sua vida achá-la. Escute, eu vou te dar um conselho de um bom amigo. Ache nessa manhã uma causa para você morrer. Ache hoje uma causa para você morrer. Pastor, fala mais um pouquinho da igreja apostólica. Eu falo para você. É como se Jesus estivesse dizendo:
O poder que eu estou dando para vocês por meio do meu Espírito não é para vocês ficarem em Jerusalém. Vocês vão se manifestar em Jerusalém, mas não é para Jerusalém. É para Judeia, é para Samaria, é para os confins da terra. Cara, nós precisamos ser uma igreja apostólica. Para quê? Para caminharmos no movimento do Cristo. E qual foi o movimento do Cristo? Ele disse assim: vinde a mim, vocês que estão cansados, ide após mim. Depois ele diz: ide. O pastor recebe: vinde a mim. O profético diz: vamos construir juntos um céu, um teto. Depois ele diz: agora que você entendeu, vai. Resumindo, já viu essa frase? Faça. Tem algumas pessoas que Deus vai começar a dizer: vaza. Vaza. Põe graxa nos pés e vaza. Eu ia falar o negócio, vou falar não. Escute. Eu não vou abrir o texto para a gente ganhar tempo. A palavra estava sobre eles, sobre qual era o propósito deles serem cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é para a gente ficar aqui gritando aleluia, chapando o coco, e xarabacai, bebê. Não. Ser cheio do Espírito Santo é o que Jesus disse para os discípulos. Ele diz: olha, vocês vão receber poder do alto, autoridade do Espírito. Para quê? Para vocês serem testemunhas até os confins da terra. Aí sabe o que eles fizeram? Ouça isso. Eles ficaram em Jerusalém. Eles ficaram em Jerusalém ali chapando. Eles ficaram só ali dentro da igrejinha chamada Mevan, chapando coco. Aí sabe o que Deus fez? Manda uma perseguição que culminou na morte e apedrejamento de Estevão. Depois que culminou no apedrejamento de Estevão, sabe o que a igreja fez? Vazaram. Agora ouça. Você vai esperar alguém ser apedrejado para você poder vazar? Pelo amor de Deus, sai logo da sua Jerusalém e vai até os confins da terra, meu querido. Você não foi chamado para ficar preso. Você foi chamado para pregar o evangelho até os confins da terra. Fica de pé, fica de pé. Só mais uma para a gente dar uma chapadinha aqui. Filipe foi o primeiro, desceu para Samaria. Escute, muitos aqui vão fluir na unção de Filipe. Quando eles chegaram, ele chegou sozinho, tá? Sozinho, ele entrou em Samaria. Mais de 200 mil pessoas foram evangelizadas por Filipe. E a maioria delas se converteram. Inclusive o mágico. Agora escute. Filipe, um grande evangelista, ele desce para Samaria, prega para a cidade, ganha a cidade. O mágico da cidade, que ganhava lucro com as suas mágicas e com as suas ilusões, se converteu. Ele perdeu a sua única fonte de lucro, que eram as suas mágicas e ilusionismos. Só que o mágico, ele queria o poder do Espírito Santo comprado. Ele queria pagar para receber o Espírito Santo. Só que Filipe não tinha autoridade para desatar aquele homem, libertar aquele homem. Sabe quem teve que chegar como suporte? Sabe quem teve que vir como apoio? Os apóstolos. Porque não dá para sermos uma igreja só evangelística, não dá para sermos uma igreja só pastoral, não dá para sermos uma igreja só profética. Não, a gente tem que fluir nos 5 ministérios. Então Deus vai começar a levantar nesse lugar aqueles que vão fluir. Vão fluir, você vai fluir, cara. Você vai fluir. Aí Filipe, quando o apóstolo Pedro chega, olha para aquele mágico e diz assim: você tá doido, cara? O Espírito Santo não se compra. O teu dinheiro é para sua própria perdição. Vejo que você anda em fel de amargura, porque você está preso ao dinheiro. Pedro libertou aquele homem.
Sabe para onde que Filipe foi? Eram mais de 200 mil pessoas que ele pregava. Deus diz assim: Filipe, acabou para você aí. Senhor, eu vou para onde? Você vai sair das grandes plataformas para ir para o deserto, onde tem um homem, um eunuco, que está numa carruagem lendo as escrituras e ele não tem entendimento das escrituras. E o que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo: não adianta ir para a igreja sem entendimento. Tem muita gente vindo para a igreja sem entendimento. Mas por que que vem sem entendimento? Porque os Filipes estão preservando mais a plataforma onde tem a multidão do que eles renunciarem à multidão para ir para o deserto pregar para uma pessoa, cara. É você deixar tudo para ir para um lugar onde você não vai ser visto, onde você não vai ser aplaudido, onde não vai ter uma grande oferta, mas você vai estar lá. Por quê? Porque não é a oferta, não é a multidão, é cumprir a sua vocação aonde Ele te mandar. Por favor, só você que entendeu essa palavra nessa manhã, vem até aqui à frente, eu quero orar por você. Frente, vem mais. Tem gente chegando, vem mais. Isso, vem mais. Tu és a... Isso. Diga: Deus, eu não aguento mais. Eu quero me jogar no que o Senhor tem para mim. Não dá mais para eu viver esse raso. Eu quero andar na profundidade do que o Senhor tem para mim. Isso. Faz a sua oração aí. Ora, ora.